Dica do cartório Joana Malheiros. Todos os sábados nós estamos aqui na Voz do Trabalhador, na Rádio Cristal e nas redes sociais do nosso sindicato. E sempre é um prazer porque a informação chega. A Joana está conosco hoje para trazer uma informação muito importante. É claro que a informação ela tem bases daquilo que a gente recebe aqui no balcão do cartório, né, Joana? Boa tarde. Sobre o que nós vamos falar hoje? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes que sempre nos acompanham. O que nós vamos falar hoje é sobre famílias reconstituídas, Paulo. Por que o tema? O tema, justamente você disse que nós estamos trazendo informações do balcão do Registro Civil. E nós temos observado que as pessoas estão nos ouvindo e estão vindo buscar informações com referência aos relacionamentos afetivos que elas mantêm. Então, vêm para buscar esse tipo de informação. E essas pessoas, Paulo, são já de segundas núpcias que querem contrair novo casamento. Essas mudanças todas, né? Essa mudança no relacionamento entre as pessoas, né? A convivência conjugal, ela leva a várias uniões durante um determinado tempo da vida. E isso, claro, acaba gerando também um outro tipo de movimento. É por isso da tua escolha por esse tema? A escolha do tema foi por 2 motivos. Primeiro, que eu estou muito feliz essa semana de ter realizado vários casamentos de pessoas que já conviviam há bastante tempo, mas não tinham a devida formalização. E observar as pessoas aqui no cartório realizando, formalizando, presenciar a emoção foi por demais gratificante. E isso me leva a fazer com que levemos mais a informação e a importância desta formalização. E o segundo motivo foi que muitas pessoas, como eu falei, estão nos ouvindo e nós estamos falando bastante sobre a importância do papel, a importância do documento, de formalizar. Então, as pessoas estão vindo buscando informações de como se faz ou para casar ou para regularizar, formalizar, melhor dizendo, uma união estável, para ter um documento que comprove esta união, este relacionamento. Então, esses foram os motivos que ensejaram a escolha desse tema. E o que eu vejo no balcão do Registro Civil? Essas pessoas são pessoas de mais idade, não são jovens, são de 40, 50, 60 anos, que estão querendo refazer, reconstituir as suas relações afetivas, mas de forma legal, de forma que tenha uma documentação. E isso é importante, porque nessas famílias reconstituídas, nós temos os casais que vêm com filhos do casamento anterior, ambos com filhos do casamento anterior, ou um ou outro tem filhos do casamento anterior. E o que é mais interessante, me chamou a atenção, não é só, às vezes, questão de segundas núpcias. Às vezes, apresentam situações onde ocorre já o terceiro casamento, terceiras núpcias, e sempre fazendo essa regularização, esta formalização. Então, isso é importante. Isso decorre da expectativa de vida do brasileiro também, né, Joana? Nós estamos vivendo mais. Consequentemente, nós estamos com a saúde sendo permanente vigília e que nos garante que tenhamos uma vida a 2 e mais tempo pela frente, né? Exato. E aí as pessoas buscam um companheiro ou buscam uma companheira, mas eles não querem também que haja uma mistura, vamos dizer assim, uma comunicação de patrimônio. Então, o que eu observo agora, ultimamente, é que as pessoas estão se preocupando com o regime de bens. Qual o regime
que melhor vai se adaptar à nossa realidade, a essa realidade dessas famílias reconstituídas, famílias que têm filhos de um casamento, têm filhos de outro casamento, que vão conviver todos juntos e sem a possibilidade de misturar o patrimônio. O que é meu, o que é teu. Então, qual o regime melhor para essa situação? E é isso que as pessoas também se preocupam. E aí, um detalhe, quando as pessoas se divorciam, nós estamos falando dessas pessoas que já estão em segundas núpcias, então ela já casou, ela se divorciou e agora ela vem para casar de novo, é importante sempre, Paula, por mais que a lei faculte a não partilha de bens quando do divórcio, que pode ser feito depois, que o faça. Por quê? Porque isso também é um detalhe super relevante se a pessoa for casar novamente e se ela fez a partilha de bens do casamento anterior, ela pode escolher o regime desde que ela não esteja na limitação dos 70 anos de idade. Então, eu partilhei meus bens do casamento anterior, agora eu quero fazer um outro casamento, conheci outra pessoa, vou casar para ter a formalização, para ter o papel. Então, se eu fiz a partilha, eu posso escolher o regime de bens. E se eu não fiz, aí eu tenho que casar pelo regime da separação obrigatória. E aí, nesses casos, a pessoa não tem escolha daí, porque a lei determina que o regime imposto, quando não se faz, tem bens e não se fez a partilha dos bens do casamento anterior, o regime da separação obrigatória. E isso tudo tem uma consequência. Por isso, a importância das pessoas formalizarem. Quando há a dissolução, também fazer a formalização. Ninguém é obrigado a viver com uma pessoa que não tem mais aquele afeto, aquela vida em comum, aquilo que realmente traz uma alegria para as pessoas. Então, busquem. Hoje, os cartórios têm tantas facilidades. Nós conseguimos, Paulo, fazer o divórcio extrajudicial, desde que haja o consenso, desde que não haja filhos incapazes, no próprio tabelionato de notas. Então, é muito fácil hoje em dia. Não tem por que as pessoas ficarem convivendo sem qualquer formalização. E o importante, Paulo, nesses casamentos que a gente está observando em segundas núpcias, terceiras núpcias, a alegria dessas pessoas em pegar a certidão, e isso é uma forma também de proteção para a família. Por quê? Porque eu estou protegendo os meus, à medida que eu escolho um regime que melhor vá se adequar à nossa realidade, à minha realidade, à realidade do casal. Olha aí, viu como é bacana a gente ficar sabendo. Esse é o nosso programa, a dica do cartório Joana Malheiros, desse sábado. Conteúdo é o que não falta. Mas, assim, você falou até terceiro. Tem limite de quantidade de casamento ou não? Não. Não tem? Não, até nós já tivemos situações que quartas núpcias. As pessoas casaram, Quatro? divorciaram, não deu certo, casou de novo, divorciou, não deu certo, e até que um dia certo vai dar certo, né? E não é que um dia vai dar certo, deu certo enquanto estavam convivendo. A partir do momento que não deu mais certo, cada um foi para o seu lado. Pois é, e aí as núpcias, o primeiro casamento mesmo, ele deixa uma espécie de proibição, né? Porque tu tens uma série de problemas para resolver caso não dê certo. Por isso que as pessoas têm que ter consciência do ato que elas estão assumindo, o ato que elas estão fazendo. E a importância de conversar um com o outro, o casal entre si, conversar sobre o regime de bens para aquele casamento. Isso não é problema. O problema é ficar algo mal resolvido e ter conflitos, ter problemas em virtude dessas questões patrimoniais. Então, sejam claros, sejam transparentes, que não tenha depois esse problema quando houver ou não, né, quando houver algum conflito que enseje uma dissolução. Então, essa questão patrimonial não fique atrapalhando, né, incomodando as pessoas. É o que a gente chama, então, eu estava observando o teu roteiro, são famílias recompostas. Esse é o título, o tema, e a que se refere, né, na verdade. Famílias
recompostas. Famílias reconstituídas, aquelas famílias que casaram, tiveram filhos, se divorciaram e resolveram constituir novas famílias. E aí vem os filhos de um casamento, vem os filhos do outro casamento, e aí nós temos a situação do padrasto, da madrasta, e tudo se dando de uma forma tranquila, uma forma boa, que não tenha problemas. Olha aí, gente, Cartório Joana Malheiros, a dica desse sábado. O que mais você gostaria de deixar? Estou gostando porque eu tô entendendo que tu estás virando casamenteira. Não, eu não estou virando casamenteira. Eu quero que as pessoas formalizem os seus relacionamentos e que, enquanto venha a ser bom, que seja bom e que tenha pelo menos um papel que formalize, que estabeleça data, regime. E eu tenho observado muito no balcão do Registro Civil e conversado muito com as pessoas do interior, a mulher principalmente, que é uma força, que é aquela viga, vamos dizer assim, mestra, que está ali pronta sempre para ajudar o companheiro, o esposo, e ela às vezes se esquece dela mesma, deixa passar e vai passando e não tem a formalização. Eu insisto muito com as mulheres no sentido assim de que elas venham a fazer uma formalização, porque nós somos mortais e depois tudo é mais difícil. Então, o que tem que ser feito, que seja feito enquanto as pessoas são vivas, porque depois não é que ela não tenha direito, não é que não existam direitos, existem, só que a via, o caminho é bem mais árduo, mais demorado, e temos que eliminar o chavão, assim, que o papel vai trazer problema, mas que vai fazer um rompimento. Não, pelo contrário, o papel ele protege as relações. Todos os lados, né? O importante é que sejam felizes também. Nós temos que, nessa idade, por exemplo, a gente tem que ser feliz. Exato. As pessoas, por isso que eu falo, nas famílias reconstituídas, nas famílias recompostas, o que elas querem? Querem ter uma paz nessa fase da vida, né? Que tenha o companheiro ou a companheira, que de forma a regularização, que tenha a regularização, né, nessas relações e que não haja problemas com os filhos, enfim, né? Que esteja tudo dentro da normalidade e da saúde mental, emocional das pessoas. Para finalizar, então, sobre o compartilhamento de bens, a divisão, aquela coisa toda, a partilha ou não partilha, isso fica, digamos assim, definido antes, na hora que eu venho no cartório com... A depender do regime que as pessoas escolhem, já fica definido. Porque quando você vem para fazer o casamento, você já está fazendo um planejamento patrimonial. E as pessoas, às vezes, não sabem disso. Dizem, escolhe qualquer regime aí. Não é qualquer regime, tem que ver o regime que melhor... Isso? É que, às vezes, as pessoas não se dão conta da importância de ter bem presente essa questão do regime de bens. Porque enquanto está tudo bem, mas depois é que dá os embaraços, os conflitos. Então, vejam o que melhor se adapte à sua realidade. Se é regime de comunhão parcial, comunhão parcial. Mas é regime de separação convencional, não quero que comunique nada. O que é meu, o que é teu, e quando nós, se por acaso viermos a romper, a dissolver esse casamento, já está tudo partilhado. Sem problemas. Sem problemas. Ou vamos casar pelo regime da comunhão universal, as pessoas que devem decidir o que melhor as convém. Tá bom, obrigado então. Joana, algo mais que você gostaria de colocar? Eu vou lembrar antes aqui que nós vamos levar essas informações para o interior, né? Esse é um projeto que a Joana tem, já está sendo organizado, e nós vamos levar essas informações junto lá no interior, né? Com certeza, Paulo, nós vamos lá conversar com as pessoas do interior, vamos estar cada vez mais próximas delas, e aqui eu gostaria de fazer uma saudação a todo o interior de Soledade e região, que a gente tem recebido aqui no cartório,
São Tomé, Linha Curuçu, São Sebastião, Santa Terezinha, Raia da Pedra, Pontão da Bonhão, enfim, são várias localidades, Pinhal, e a gente está vendo assim que como é importante nós conversarmos com essas pessoas, porque é a partir do diálogo que nós conseguimos aferir, constatar as realidades e poder abordar essas situações aqui no nosso programa de sábado, todos os sábados. Um abraço, então. Um abraço a todos, um excelente final de semana e conte conosco sempre. Programa A Voz do Trabalhador com a dica do cartório Joana Malheiros.